Hoje mergulharemos em um movimento filosófico que desafiou as convenções sociais e questionou as normas estabelecidas da sociedade antiga. O cinismo, como filosofia, surgiu na Grécia Antiga como uma resposta provocativa aos valores e costumes predominantes da época. Fundamentado na ideia de liberdade e autossuficiência, os cínicos buscavam viver de acordo com a natureza e em total desprezo pelas convenções sociais e pelos confortos materiais. Hoje exploraremos as raízes do cinismo. Examinaremos as ideias-chave do movimento cínico, como a busca pela honestidade brutal, a rejeição das normas sociais e a valorização da simplicidade e autenticidade na vida. Hoje vamos questionar e refletir sobre como os princípios do cinismo podem nos desafiar a repensar nossas próprias crenças e comportamentos. Vamos explorar as implicações éticas, sociais e pessoais do pensamento cínico e considerar como esse princípio podem ser aplicados em nossas próprias vidas. O cinismo pode ser visto como uma lente através da qual podemos examinar o mundo ao nosso redor de uma forma radicalmente diferente. Então vamos começar essa jornada. Fala, pensadores! Aqui quem vos fala é Dirceu Emiliano, seu professor de filosofia, e na nossa aula de hoje nós vamos explorar algumas ideias e conceitos de um dos movimentos filosóficos que desafiou as convenções sociais. Então, junte-se a nós nessa jornada em busca de conhecimento e compreensão sobre o mundo e sobre nós mesmos. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários de onde você é ou qualquer uma outra questão. E não perca a chance de expandir sua visão de mundo e continuar a refletir sobre as questões fundamentais da existência humana. Então roda a vinheta e bora para a aula. Bom, cinismo é uma palavra que perdeu totalmente seu significado. Hoje em dia, quando se fala de alguém cínico, a gente pensa logo em uma pessoa hipócrita e falsa. Mas na Grécia Antiga, o cinismo foi uma escola filosófica, bem extrema e bem excêntrica. Eles não deixaram nada escrito e também não deixaram nenhum pensamento muito estruturado. E eles não se importavam com a metafísica, com a astronomia, com a matemática. Eles não viam nesses campos de conhecimento nada que pudesse contribuir para uma boa vida. E esse era o principal objetivo dos cínicos, a eudaimonia, viver uma boa vida. Mas o caminho que eles trilharam é completamente diferente do que se imaginaria. Quando a gente pensa em uma boa vida, eles se ocuparam quase exclusivamente com a ética e com os campos auxiliares, a física e a lógica. Física, nesse caso, se refere à natureza e não o que a gente pensa hoje em dia sobre o que é física. Quando atribuímos a Sócrates uma importância descomunal na filosofia, não é à toa. O fundador do cinismo é Antístenes, é mais um dos discípulos de Sócrates, só que um discípulo que seguia um caminho diferente dos mais famosos. Se a gente vê Aristóteles e Platão, dois gênios de ideias rebuscadas, teorias políticas e metafísica e uma alta erudição, Antístenes talvez sem todo esse estudo, sem todo esse aprofundamento, sem erudição, levanta uma reflexão que nos persegue até os dias de hoje. Você pratica o que prega? Quando alguns falsos cínicos surgiram pregando as ideias dessa filosofia, enquanto viviam o oposto. Daí surge a visão de que temos hoje em dia. Antístenes acreditava que não bastava escrever sobre ética, falar sobre como ter uma boa vida, mas era preciso que o filósofo incorporasse a sua filosofia como forma de vida.
Então era exatamente isso que ele fazia, e não como se fosse fácil ser um cínico. Antístenes acreditava que a vida boa, assim como aprendeu com o mestre Sócrates, deveria ser uma vida virtuosa, e para isso só poderia ser alcançada pelo asceticismo, né? O desapego dos bens materiais, dos desejos, dos prazeres superficiais, dos pudores e de qualquer coisa que limite a nossa vida em conformidade com a natureza. Muito provavelmente, essas ideias tiveram como influência contos de filósofos da Índia, né, que deram início a um questionamento sobre os valores da sociedade da época. Pouco antes dos cínicos, os sufistas já tinham começado esse questionamento, assim que de forma mais amenas. Mas o interessante é que antes de se tornar discípulo de Sócrates, Antístenes foi um discípulo sofista de Gorgias. Acredita que foi por esse estilo de vida excêntrica que eles receberam o nome de cínico, que na sua origem significa algo do tipo viver como um cão, na rua, sem pudores, sem posse, né? Alguma outra semelhança que vão ficar claras ao decorrer desse vídeo, né? Surge então uma das figuras mais engraçadas e caricatas e lendárias da filosofia. Diógenes de Sinope, o cão, conta a história que Diógenes teria perseguido Antístenes porque queria se tornar um discípulo do grande filósofo cínico. Mas Antístenes não queria ser mestre de ninguém. Mas Diógenes não desistiu e saiu perseguindo ele dia e noite. Aí uma hora, cansado de ser perseguido, levantou um bastão para bater em Diógenes. O aprendiz simplesmente ofereceu a cabeça e disse: "Bata, pois não encontrará madeira dura o suficiente para me afugentar enquanto continuares falando." E foi assim que ele conquistou o mestre. Diógenes viria a se tornar o símbolo máximo do cinismo, né? Levando essa filosofia ao extremo. Contam que ele vivia em um barril, outros dizem que era um grande jarro, né? Que ele não tinha nada, além das roupas do corpo, um bastão e uma tigela, né, que aliás ele jogou fora quando viu uma criança bebendo água com as mãos. Aí ele se deu conta de que não precisava de tanto luxo. Bom, contam que ele se masturbava em público, né, e porque ele acreditava que nada que fosse natural deveria causar vergonha. E quando questionado sobre isso, ele dizia que quem dera fosse tão fácil acabar com a fome esfregando apenas a barriga, né? Contam que ele teria infernizado também a vida de Platão, porque acreditava que o verdadeiro discípulo de Sócrates e quem melhor carregava a essência de sua filosofia era Antístenes. Segundo Diógenes, Platão teria desvirtuado a filosofia socrática, esquecendo do mundo real e da constante análise da própria vida, né, para focar em um mundo ilusório de ideias, em problemas metafísicos e delírios desnecessários. Segundo Platão, Diógenes era um Sócrates que enlouqueceu. Mas talvez isso tenha alguma relação com a vez que Platão tentou definir o homem da forma mais sucinta possível, como um bípede sem penas. E quando ficou sabendo disso, Diógenes entrou na sala de aula com uma galinha depenada na mão e disse: "Eis aqui o homem de Platão." E Platão foi obrigado a redefinir o homem como um bípede sem pena e de unhas largas. Né? Essas histórias são engraçadas, né? Do encontro esses dois, mas é claro que uma das mais famosas anedotas de Diógenes é o seu encontro com Alexandre o Grande. Dizem que Alexandre admirava o filósofo, né? Mas essa admiração não era tão recíproca. Quando eles se encontraram, Diógenes estava deitado ao sol, né? Então o grande conquistador se aproximou e perguntou ao sábio filósofo o que ele queria. Bom, e de fato Alexandre poderia oferecer quase tudo, afinal de contas era o homem mais poderoso do mundo naquela época, né? Aí Diógenes, olhando para Alexandre, simplesmente respondeu: "Eu quero que você saia da frente do meu sol."
Inúmeras versões e interpretações dessa anedota existem, né? E inspirou inúmeras esculturas e pinturas ao decorrer da história. Uma interpretação é direta, né? Quando não se quer nada, não existe nada que alguém possa te oferecer, mesmo que essa pessoa tenha o mundo na palma da sua mão. Bom, além de, claro, a audácia e coragem, né, necessária para falar isso para um homem mais poderoso do mundo. Outros entendem que Diógenes teria dito algo como: não faça sombra em mim, saia da luz, né? Como se Alexandre tivesse bloqueado ali a única fonte de luz, né, que projetava em Diógenes. Naquele momento, bom, alguns ainda interpretam de forma mais metafórica, sendo a luz representante da sabedoria e Alexandre representante da sombra, que ofusca essa sabedoria. Diógenes também teria sido o primeiro a quebrar com a ideia de pertencer a um local, a uma cidade ou um estado específico. Quando perguntado de onde ele vinha, ele dizia que era um cidadão do mundo. Daí surge o termo cosmopolita. Nessas andanças ele foi ficando bastante famoso e acumulando vários discípulos. Um desses discípulos foi Crates de Tebas, um homem rico que abdicou de toda a sua riqueza para seguir o mestre e viver a vida de um cínico. Ele ficou conhecido também como o abridor de porta, porque ele entrava na casa dos amigos sem ser convidado. E lá ele resolvia conflito entre os familiares, mesmo quando em profundo desacordo. Crates ainda se tornaria mestre de Zenão de Cítio, o cara que fundou o estoicismo, e também se casaria com Hipárquia, outra filósofa cínica, que por ser mulher fazia com que a prática do cinismo fosse ainda considerada ainda mais escandalosa para a época. O irmão de Hipárquia, que começou com a principal forma literária dos cínicos, as anedotas ou máximas, né? Sempre com um ensinamento moral por trás. A grande maioria dessas anedotas eram sobre Diógenes de Sinope. Agora, como a gente pode ter certeza sobre a veracidade de todas essas histórias? Pois é, não temos ideia. A ideia, não sabemos, na verdade. A ideia fundamental da filosofia cínica é amplamente aceita. As suas influências e seus princípios também, mas quase nada do que eles escreveram sobreviveu. Boa parte do que a gente sabe sobre as anedotas, os diálogos e os grandes feitos, principalmente de Diógenes de Sinope, vem do livro Vidas e Doutrina dos Filósofos Ilustres, do historiador Diógenes Laércio, né? E muitas histórias passaram de geração em geração, pelo velho boca a boca, e viraram folclórica. É provavelmente que não sejam todas verdade, pelo menos não exatamente como descrita, mas é provável também que não tenham sido construídas em cima do nada e que Diógenes de Sinope tenha sido algo próximo do que conhecemos. E lembre-se, filosofia é a arte de pensar, de questionar, de duvidar, de buscar o sentido da vida, do mundo e de si mesmo. Filosofia é a ciência do saber, de argumentar, de analisar, de compreender a lógica, a ética, a estética, a metafísica. Filosofia é o convite ao diálogo, de ouvir, de falar, de respeitar a diversidade, a pluralidade, a complexidade. Filosofia é o desafio de aprender a ler, a escrever e refletir sobre os grandes pensadores, as grandes ideias e as grandes questões da humanidade.